Olá, ser humano nosférico, aqui é a Naná e bem-vindo de volta. Se você já é de casa, se você chegou aqui por sincronicidade, te convido a permanecer, a escutar. Se você sentir no seu coração que esse assunto que eu trago ressoa com você, e se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, é muito importante pra mim, ok? E a gente vai ler mais uma carta do livro da Bruxa Solitária. Vamos juntos? Carta 3. Neil Green, Alan Ford, 27 de janeiro de 1987. Queridos T.C. Glynn, por algum motivo, eu acho difícil começar essas cartas. Vou direto ao ponto e descrevo em boca. Antes, devo dizer que eu estou muito feliz, pois vocês querem continuar. Estou feliz por sentirem que encontraram o seu caminho. E é errado uma bruxa tentar converter alguém. Essa é uma regra da nossa religião. Por isso, se vocês não tivessem demonstrado mais interesse, não ouviriam mais sobre o assunto. Sei que você quer saber mais sobre Imbolc primeiro, Glenn. E há tantas outras coisas que eu deveria dizer para você, para que você entenda todo o significado desse festival. Mas devo iniciar por algum lugar. Começarei por aqui, então. Acrescentarei outras coisas conforme elas forem surgindo também. Cada um dos 8 sabás do ano celebra uma fase no relacionamento entre a deusa e o deus cornífero, a mãe e o pai natureza, seguindo as estações. O Imbolc tem a ver com os inícios. Eu o chamo de dia da noiva, bride, noiva em inglês. É um dos muitos nomes da deusa, apesar de ter sido cristianizada como a festa de Santa Brígida da Irlanda. O antigo festival pagão se referia a Bride, também chamada de Bridget ou Brigid, a deusa tríplice em sua face donzela. E é o início da primavera. A deusa é uma mocinha iniciando seu ciclo. Com ela, todas nós, homens e mulheres, sonhamos e fazemos planos. Somos inspirados a ir em direção às nossas conquistas futuras. As 3 faces da deusa são donzela, mãe e ancião. Representam encantamento, maturidade e sabedoria, atreladas às 3 fases da vida de uma mulher. Então, durante o Imbolc, a deusa canta para nós e por nosso intermédio sobre um encantamento novo pela poesia e pelo amor. Na primavera, tanto a mente quanto o corpo encontram novas inspirações, portanto, Bride é a deusa da poesia, assim como da fertilidade e tradicionalmente da cura e da fonte. Também há outros temas sendo elaborados durante o Imbolc. A época da limpeza e da purificação. Uma boa faxina prepara nossas mentes e corpos para o renascimento. Bride, a donzela, varre para longe os restos do inverno e da colheita do último ano com sua nova vassoura. Como todas as jovens, ela está interessada em novos jeitos de fazer e em novas ideias. Assim como ela, devemos nos preparar e limpar o caminho para as coisas novas. E é a época do vício e da inspiração. O Deus jovem, a juventude em pessoa, aborda Bride com desejo e ele a corteja, enquanto amantes percebam que o dia de São Valentim se aproxima, perseverando as crenças antigas. Eles inspiram um ao outro, em corpo e mente. Seu amor encontra expressão na união sexual. E com isso, haverá crescimento e abundância no futuro, e vidas novas serão forjadas, assim como o jovem Deus. Todas nós trazemos um brilho da energia para os nossos planos nessa época, um ímpeto de determinação e ação que dá vida. Na natureza, percebemos a aproximação de Bride enquanto a Mãe Terra, que traz as primeiras flores da primavera. Percebemos o Deus na luz jovem e crescente do sol. E eu escrevi um poema meio elisabetano
para o último festival da deusa e ele dá uma ideia dos temas nesse momento de virada. Ressurgir. Flor gentil irá brotar, primaveril presentear. A luz fugaz vai semear, uma vez mais vida e amor, terra nova, sol e calor. As folhas nascerão, as aves cantarão, e é como deve ser. A bride dou luz, das velas acesas. Primeira aparição ligeira do fogo da estação. A comemoração mais simples do Imbolc pode ser tranquila, meditativa, e como bruxos solitários, vocês podem enfeitar a sua sala com flores frescas em dia 2 de fevereiro ou 1º de agosto, no caso dos bruxos do hemisfério sul. À noite, uma sugestão é acender uma vela para cultuar a donzela e o deus jovem, e então agradecer a inspiração das luzes da primavera. Depois, vocês podem sonhar e refletir, meditando profundamente consigo mesmo sobre os velhos hábitos e ideias que desejem abandonar. Foquem, em seguida, as ideias novas e os planos que vocês queiram realizar no futuro. Imaginem também o fim da fome no mundo, da poluição industrial ou das ameaças de guerra nuclear. Vislumbrem que elas foram deixadas para trás junto com o período de inverno na vida do planeta. Imaginem um mundo novo, com ecologia e equilíbrio, a humanidade toda a terra em harmonia, um mundo de paz, felicidade e abundância. Acendam 3 velas para 3 sonhos ou desejos e espalhem-nas pela casa. Acenda cada uma a partir da vela principal. A primeira que vocês acenderem... esqueci de acender a vela. Um minutinho. Agora sim, temos o poder que precisamos e o quentinho nesse inverno. A gente tá falando sobre a primavera, mas nesse momento do agora, no hemisfério sul, estamos no inverno. Então, friozinho. Voltando. Acendam 3 velas para 3 sonhos ou desejo e espalhem-nas pela casa. Acenda cada uma a partir da vela principal. A primeira que vocês acenderam. Este é o festival dos primeiros sinais da luz, associado à primavera. E vocês acabaram de lançar um feitiço simples. A tradição prega que não vale a pena lançar mais de 3 feitiços de uma única vez. A concentração mágica não pode ser diluída. Mais do que isso, também a tradição que os feitiços para outras pessoas venham antes de qualquer magia que fazermos para nós mesmas. Assim, se acenderem 3 velas, a primeira pode ser para o mundo, a segunda para um amigo e a terceira para um projeto pessoal. Essas regras são mais para orientação do que obrigação, mas vale a pena tê-las em mente. Imagino que vocês estejam pensando, como a magia pode ser tão simples? Como algo tão fácil como acender uma vela pode mudar alguma coisa? E a resposta? Não muda. O que faz diferença são os seus pensamentos. A magia é o poder do pensamento. Acender uma vela é um mecanismo para focar seu pensamento. E também é uma pequena oferenda aos poderes da natureza com quem você se harmoniza mentalmente. Se com os pensamentos e a imaginação, que falarei sobre isso depois, você consegue alterar corretamente o seu estado de consciência e conseguirá se tornar um com os seres, as energias ou as correntes e marés da vida que invocou quando lançou o seu feitiço. São eles que trarão o feitiço à fruição, ou seja, farão com que ele funcione. Se você lançar um feitiço para fins egoístas, de manipulação ou destruição, com ou sem intenção de fazê-lo, é pouco provável que alcance fruição, se as divindades com as quais você se conectar tiverem aversão a esse tipo de comportamento. Em resumo, se forem a verdadeira deusa do círculo do renascimento e o deus conífero, você estaria se alinhando à criatividade para trabalhar com um feitiço... Desculpa, eu me perdi.
Se forem a verdadeira deusa do círculo do renascimento e o deus cornífero, você estaria se alinhando à criatividade para trabalhar em um feitiço destrutivo. Algum lado teria que ceder, então vocês podem perceber que é primordial saber em nome de quem a sua magia é praticada. O simples ato de acender 3 velas a partir de uma quarta pode estar carregado de magia, tanto para o bem quanto para o mal, ou mesmo ser completamente nulo. É você, a bruxa, quem faz diferença. No entanto, a maioria das bruxas e bruxos vão querer um ritual mais complexo que o descrito acima. Vão preferir um círculo mágico completo, o espaço sagrado entre mundos. E descreverei como fazê-lo. Como lançar um círculo na próxima carta. Mas o ritual começa com a invocação da deusa e do deus. Primeiro, damos as boas-vindas à deusa, com música ou uma declaração solicitando a sua presença, como se não estivesse sempre presente, como se ela não estivesse sempre presente, e pedindo a sua bênção. O Deus é invocado em seguida da mesma forma. Então, a consciência se eleva e fazemos a conexão no mundo interior. A invocação pode ser simples ou elaborada. Aqui vai uma versão simples. Eu invoco a deusa tríplice do círculo do renascimento, ela que traz todos os seres à vida, que brilha com a sua beleza no céu noturno e enriquece toda a terra com seus mistérios. Ela que é a sabedoria das estrelas, a pulsação do sangue e o lento crescimento das árvores. Que a sua presença me guie e que suas bênçãos caiam sobre mim, pois eu sou a criação. Para invocar a presença do Deus cornífero, vocês podem dizer: Ser cornífero, todo pai, pelo osso, pela galhada, pela garra, pela floresta sombria, pela vida selvagem, alegria feroz e paixão, por tudo que é indomável e livre, esteja conosco como o salto da vida, inegável, e que eu possa servir a vida sendo com ela um só. A magia pode ser feita apenas em nome da deusa se for um feitiço conectado principalmente a ela. Do mesmo modo, também podemos lançar feitiços só em nome do Deus, embora isso seja menos comum. Geralmente, as bruxas trabalham em nome de ambos, lembrando que a divindade é masculina e feminina, que a interação entre as duas são forças criativas, grandes forças criativas, e é o que dá origem aos mundos. Nesse aspecto, a bruxaria lembra um pouco o taoísmo, pois reconhece a vida como resultado da interação entre forças masculinas e femininas. Tradicionalmente, dizemos que a deusa é a primeira entre iguais, isso porque as raízes da bruxaria estão nas primeiras manifestações do paganismo, que eram matriarcais. E além disso, os cientistas já identificaram que o feminino veio primeiro em termos evolucionistas. Ao que parece, o masculino nasce do feminino como uma maneira de fortalecer as espécies, aumentando as combinações cromossômicas possíveis. Durante a reprodução sexual, o sexo que dá à luz veio primeiro, enquanto aquele que fecunda surgiu depois. Esse pode ser outro motivo para a elevação paradoxal da deusa em relação ao Deus, ainda que em igualdade com ele. Para prosseguir com a celebração de seu sabá, vocês podem se posicionar diante do altar e ler ou afirmar em voz alta: Este é o festival de Bride. Dou as boas-vindas à deusa tríplice, celebro e reconheço-a como a donzela. Estes são os primeiros sinais da luz, o nascer da primavera. A deusa é jovem mais uma vez, e ela expulsa tudo o que está obsoleto. Ela varre a terra e, com o Deus jovem da luz crescente, novo Deus do dia, ela nos prepara para o êxtase, para o amor e para a inspiração. Em seu nome, eu removo a sujeira do chão, eu limpo e varro e preparo este lugar. Em seguida, a bruxa solitária vai varrer ritualisticamente o chão dentro do círculo mágico com uma vassoura de bruxa, feita geralmente de palha e madeira, afastando feita geralmente de palha e madeira,
afastando simbolicamente tudo que for obsoleto. Fazer uma faxina geral na casa logo antes do embolque também é um ato ritualístico. Livros, roupas, enfeites velhos ou que não queremos mais podem ser jogados fora, junto com aquilo que eles representam para nós. Também podemos vendê-los ou doá-los e isso abre espaço para o novo. O círculo deve ser varrido no sentido anti-horário, que é o sentido para expulsar as coisas indesejadas. Pense no que você está varrendo magicamente para longe do mundo e da sua própria vida. O que precisa ir embora para as novas possibilidades criativas surgirem? O desespero? A falta de percepção, o medo? As limitações impostas pela hierarquia? A rejeição à mudança? A culpa? A alienação? A solidão? A privação? Escolha aquela que mais te incomoda e visualize sendo varrida para longe. Jogue pedaços de palha ou de papel em frente à vassoura para representar os vários aspectos desse obstáculo e nomeie-os enquanto está varrendo. Quando os pedaços estiverem empilhados, coloque-os em uma caixa ou lata na face sul do seu círculo. Depois, quando tiver terminado o ritual, queime-os. Coloque a vassoura no chão e dance no sentido horário, o sentido do sol, em um círculo renovado do mundo e de sua vida, para receber a primavera em sua inspiração e renovação. Cante. Fogo da primavera, primeiros sinais da luz, em um canto mágico enquanto dança em círculo. Imagine o efeito do prolongamento dos dias sobre a terra e a natureza. Visualize as flores, as primeiras folhas brotando. Veja os relâmpagos no ar, os primeiros sinais da primavera. E se o chão ainda estiver coberto de neve, será preciso imaginar e ainda assim existe algo perceptível, já que este é um momento de virada, então permita senti-lo. Quando terminar de dançar, feche as mãos em torno da base de uma vela apagada, como forma de consagrá-la. E essa pequena vela agora será sagrada para a luz da inspiração, então, e acenda dizendo: queime e brilhe, pois você é parte do sol. Dedico-te à inspiração pela deusa donzela e pelo novo deus do dia. Em seguida, as velas pequenas são acesas a partir da principal, cada uma semeando uma nova ideia ou sonho, sendo uma invocação para fazê-los crescer com a luz da primavera e alcançar a fruição. Arranje as velas pequenas em um círculo em volta da vela principal. Nem todo mundo tem velas pequenas em quantidade suficiente para fazer isso, mas algumas velinhas de aniversário fincadas em esferas de massinha de modelar já servem. Suponho que isso vai chocar os praticantes da alta magia, já que não há nada de cerimonial nisso, mas eu sou da opinião de que a deusa tem preferência pela magia culinária, já que as velas e suportes festivos são acessíveis para todo mundo e eles são despretensiosos e o efeito visual é bom e, do ponto de vista mágico, eu sou testemunha de que funciona. Na verdade, creio que esse tipo de coisa faz parte da essência da bruxaria solitária, se não for da bruxaria como um todo. Então você precisa fazer a coroa de luzes para a Bride. Então, olhe em volta e encontre a massinha de modelar do seu filho, algumas velas que sobraram do último aniversário dele e alguns suportes não utilizados, e essa é a magia em meio à vida. Embora fosse ótimo se você pudesse pagar por velas de cera de abelha novinhas e 3 castiçais de cerâmica, e a magia produzida por eles não seria mais eficiente. Acenda cada vela dizendo algumas palavras de invocação. Acendo essa vela para... Você pode inserir o seu nome, ou o nome do plano, ou o desejo escolhido. Uma bruxa solitária terá no máximo 3 velas pequenas em volta da vela grande. Lembre-se, para garantir a concentração máxima, faça só 3 feitiços ou desejos. E um casal terá 3 velas para cada pessoa. Suas invocações devem ser positivas para aqueles à sua volta e em favor da vida em geral.
independentemente de serem pedidos para atender às suas necessidades ou a de outra pessoa. Ou seja, elas precisam ser harmoniosas em prol do que for melhor para você. As bruxas têm apenas um mandamento, chamado de Conselho das Bruxas, mas ele é inequívoco. Faça o que desejar, sem a ninguém prejudicar. Não acredito que qualquer um de vocês usaria intencionalmente a magia para tentar controlar ou manipular a vida de outra pessoa, mas podemos cometer erros de maneira não intencional, pois nós, mortais, nem sempre conhecemos a melhor solução para todas as situações. E existe outra crença que é: o que você envia retorna a você triplicado, seja para o bem ou seja para o mal. Invocações que pedem a paz de espírito, a paz na terra, a cura, que o amor ideal também, desconhecido, vem até você, que você ou outra pessoa possa se livrar do vício de fumar ou qualquer outro vício, são exemplos que obviamente não fazem mal a ninguém, mas nenhum feitiço deve ser lançado sem uma profunda reflexão sobre todas as suas implicações quando bem sucedido. Nunca é certo interferir na autonomia de outra pessoa. Alguns chegam a dizer que mesmo um feitiço de cura não deve ser feito sem a permissão da pessoa, em nome de quem ele será lançado. Na verdade, não é de má ideia, mas não é também má ideia ter toda essa cautela, já que é raro a magia não fazer efeito. No entanto, às vezes ela sai pela culatra como qualquer outra atividade. E acima de tudo, lembrem-se da vida da Mãe da Terra, pois vocês são sacerdote e sacerdotisa da magia da natureza. As necessidades humanas podem e devem ser atendidas, mas não às custas do meio ambiente, ou ignoradas as demandas da Terra. Isso seria uma traição ao seu verdadeiro papel. Após acender as velas, é bom trazer uma oferenda e colocá-la no altar para a bride. Traga algo que você sentiu inspirado a fazer, uma peça de cerâmica, de costura, uma música, um poema, uma foto, uma ideia de algo relacionado ao seu trabalho, alguma coisa em metal ou madeira, aquilo que você tiver. Coloque o item no altar e agradeça. Isso simboliza a dedicação de todo o seu trabalho futuro à deusa. Conclua seu ritual com uma comunhão, juntando-se à deusa e ao deus, comendo pães, bolos e bebendo vinho sobre o qual você gentilmente impôs as mãos, pedindo a eles que o abençoassem e o tornassem sagrado. Se por algum motivo você não quiser beber ou não tiver vinho em casa, um suco de fruta já serve. Na verdade, até água serve. Mas é melhor usar um pouquinho de vinho ou um suco concentrado de maçã, pois essa deve ser uma comunhão alegre e não uma junção de migalhas de um prisioneiro. Toda celebração de um ritual da lua cheia deve ser encerrada com uma comunhão. Não se trata de uma paródia da comunhão cristã, já que é algo bem mais antigo. Em vez disso, é o reconhecimento e a celebração do amor entre a deusa e o Deus que criaram o mundo, o pão, o vinho e vocês. É uma forma de juntar-se a eles e a todas as formas de vida. Eu já falei bastante da deusa e do Deus em nome de quem trabalhamos, mas quem são eles? Esse é um assunto para a próxima carta, já que há muito o que dizer. Eu deveria talvez ter começado com isso, mas sei que vocês gostariam de saber o que as bruxas fazem em um sabá nos dias de hoje. Tentei dar uma ideia, em termos simples, do que uma bruxa solitária faz. Enquanto isso, pensem na deusa e no Deus como arquétipos dos primeiros pais de toda a vida, não como seres que criaram o mundo em um minuto e depois se distanciaram de sua criação, mas estão continuamente envolventes e manifestados, assim como ao nosso alcance pela poesia, pelo mito e pela exploração interior. Espero que isso deixe algumas coisas claras. Eu não presumo que vocês façam um ritual completo, esse que eu descrevi, mas guardem-no para o próximo dia de Bride. Já que eu não expliquei como lançar um círculo, as instruções não estão completas, então
Eu gostaria que vocês fizessem uma versão simples do ritual, se desejarem. Acendam velas, meditem, vejam como vivenciam pessoalmente essa parte do ano e o que sentem inspirados a fazer. Em breve, explicarei como lançar um círculo e aí vocês poderão experimentar o ritual completo. Se quiserem, antes da iniciação, talvez estejam se perguntando por que precisam se preocupar com a iniciação e que podem fazer magia, cultuar os deuses e tudo mais sem ela. Bem, uma resposta é que essa já é uma forma de iniciação. Em certa medida, vocês serão iniciados no minuto que fizerem. De qualquer forma, a primeira celebração de mudança das estações, a auto-iniciação formal, como estamos discutindo aqui, é o primeiro passo para um caminho de comprometimento total. Antes disso, vocês ainda podem recuar. Quando o momento estiver se aproximando, vocês vão saber se querem ou não prosseguir. Abençoados sejam Rai. É isso, amigos. E concluímos mais uma carta desse livro maravilhoso. E se você ficou até aqui, eu agradeço pela sua presença e te vejo no próximo vídeo.